possamos agradecer sempre por estarmos aqui, pela vida, pelas oportunidades, pela nossa consciência, conforme diz a mensagem, que é a diretriz para nossas vidas, que é a voz de Deus, possamos cada dia mais nos envolver com esses recursos, com essa força interior que temos dentro de nós, pedindo a Deus que tenhamos cada dia mais acesso. Tudo de bom que Ele nos deu, a tudo que Ele nos serve de cuidados, de amigos que estão sempre ao nosso lado, que possamos sempre mentalizar esses recursos, essas oportunidades. Pedimos pela noite que vamos aqui receber o nosso estudo. Através do estudo, aprendemos, tomamos diretrizes novas, que possamos aproveitar esse momento. Pedimos também por aqueles que aqui não chegaram, que estão em nossos pensamentos, que eles também possam ser envolvidos. A todos aqueles também que estão em momentos difíceis no nosso planeta, também possam ser aqui, que tenham essa lembrança desses irmãos, que também nesse momento vão receber esse remédio, esses recursos. Agradecemos, Pai, Jesus querido, nossa mentora querida, e a toda a equipe da casa, com as graças de Deus, damos por iniciada a primeira parte do nosso trabalho, graças a Deus. Palavra, nosso irmão, né? Anderson. Boa noite. Nós vamos hoje estudar o livro Céu e Inferno, o capítulo 3, em que Kardec, a partir da segunda parte do Céu e Inferno, Kardec ele faz uma pesquisa muito interessante, porque na primeira parte ele vai abordar as questões ligadas ao que acontece conosco quando a gente morre. A gente vai para o céu, a gente vai para o inferno, as penas eternas existem. Então ele vai mostrando como a doutrina espírita explica que nada disso existe como as religiões diziam. E depois, na segunda parte, ele vai fazer uma pesquisa muito interessante com vários espíritos que já desencarnaram. Vocês são espíritos encarnados. Ele fez pesquisa com os desencarnados. Porque nós, quando estamos aqui, nós temos um problema. Nós não acreditamos que nós somos espíritos. Engraçado isso, né? A gente é espírito incrédulo. A gente acha que vai viver para sempre. Aí tem que vir alguém e dizer assim: eu fui autorizado pela direção da casa a dizer para vocês que todos vocês vão desencarnar um dia. Vocês sabem disso, né? É chato dizer essas coisas, né? Mas todos nós vamos desencarnar um dia e vamos nos tornar espíritos desencarnados. Só que nós, quando estamos aqui encarnados, nós perdemos essa noção. Aqui a gente tem até uma expressão, eu já ouvi essa expressão muitas vezes, acredito que muitos de vocês também: não sei nada sobre o outro lado, ninguém nunca voltou para contar. Essa pessoa nunca ouviu falar da doutrina espírita. Por quê? Porque justamente Kardec, ele vai fazer uma pesquisa com esses que estão lá. Então, a primeira parte, ele vai entrevistar espíritos felizes. E depois ele vai escutar os espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, endurecidos, a criminosos arrependidos e expiações terrestres. Quer dizer, ele tenta
pegar, a partir das experiências das reuniões mediúnicas que ele participa, Kardec vai classificando mais ou menos, conforme os espíritos vão demonstrando, vão aparecendo, e ele vai classificando. O nosso estudo de hoje são dos espíritos mais ou menos. Sabe o espírito mais ou menos? Não é nem Francisco de Assis e nem é um perverso. É a turma do mais ou menos. Eu desconfio que a gente conhece bem essa classe. A gente não conhece bem essa classe dos mais ou menos? Aqueles que a gente sabe que a gente não é um Chico Xavier, né? Mas também não é aquela pessoa que anda fazendo atrocidades por aí. Então, Kardec vai classificar esses espíritos. O primeiro deles é Joseph Bré. Ele é um homem honesto. E ele desencarna com essa pecha de que era honesto. Quando ele chega no mundo espiritual, ele sofre. Ele tem um sofrimento. E um dos maiores sofrimentos dele é descobrir que há outros níveis de honestidade. A gente pensa o seguinte, que ser honesto é só você ver o dinheiro cair na mão, no bolso da pessoa, e ir lá pegar e devolver. Foi feita uma pesquisa uma vez com carteiras. A pessoa passava e jogava a carteira. E faziam avaliações em várias cidades sobre o índice de devolução da carteira. A carteira tinha um dinheiro e um endereço para ver se a pessoa iria ligar e devolver. Então há índice de honestidade. Para o espírita, isso é o básico, né, gente? A gente não está mais nesse nível de pegar o dinheiro de carteira e não devolver, né? Porque o espírita já passou, isso aí é o básico do básico. O Joseph Bré era honesto, mas ele percebe que só ser honesto, ou seja, só fazer aquilo que a lei determina, é pouco. Por que é pouco? Porque nós somos espíritos imortais. E daí? E nós estamos em progresso. E a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa de crescer. Só viver uma vida mais ou menos honesta e viver a sua vida é pouco. Nós temos condições de, nesse momento em que nós estamos na Terra, aprofundar valores, sentimentos a níveis que a gente não tem ideia, desde que a gente se dedique. E quando ele chega do outro lado, ele tem aquela frustração. A frustração que eu chamo de frustração de Schindler. Vocês conhecem o Schindler? Não. Conhecem não? Schindler é um amigo nosso. Um herói. Uma alma nobre. Uma alma que fez algo que algumas pessoas fizeram na Segunda Guerra Mundial. Na Europa, era comum as pessoas denunciarem os vizinhos. É comum. Ali tem judeu. E as pessoas iam, vizinhos, viviam. Mas algumas poucas pessoas se destacaram. E Schindler foi um deles. Tem um filme, A Lista de Schindler, é um filme muito bonito, é um filme assim, para almas mais sensíveis, tem cenas fortes, mas é um filme que retrata uma realidade, são fatos reais, né? As pessoas lá, os nomes, todos eles existiram. E ele ajudou muitas pessoas. Quando ele percebeu, ele era alemão, adepto do partido alemão nazista, mas ele percebeu as atrocidades, e ele não era uma pessoa perversa. Então ele começou a subornar os guardas dos campos de concentração para preservar aquele grupo, a princípio por interesse pessoal, mas depois a pessoa que coordenava lá com ele, que era um judeu, ele percebeu que o Schindler tinha um coração bom, e aí o filme vai mostrando quantas pessoas ele salva. Mas o que isso tem a ver com a nossa história? Eu falei que eu chamo isso de síndrome de Schindler. Por quê?
no final do filme, a guerra acabou. Os nazistas perderam. E aquelas pessoas estão homenageando ele porque ele salvou. Mas ele sabia que podia ter salvo mais. Um broche que ele tinha de ouro, ele falou: quantas vidas eu não salvaria com esse broche? Quantas vidas eu não salvaria com esse carro? O que é isso? É o arrependimento por não ter feito todo o bem que a gente sabe que podia ter feito. Isso não é algo que a gente aponte: você podia ter feito. Isso não é algo que a gente aponte, é algo do nosso íntimo. A nossa consciência nos acusa. Joseph Hebré, ele passa por um processo que tem um livro também conhecido nosso que narra isso. Chama-se Voltei. Alguém não leu esse livro aqui? Não leu? Você já é espírita? Então não desencarne sem ler Voltei, porque é um livro imperdível. O que esse livro mostra? Ele mostra a vida de uma pessoa que, ao contrário do André Luiz, ele foi espírita. Então é um livro que narra o desencarne de um espírita. Mas não é um espírita qualquer. É uma pessoa que assumiu cargo de direção na federação, foi uma pessoa importantíssima no movimento espírita, era um orador brilhante, era uma pessoa que podia, fazia palestras pelo Brasil inteiro. Esse irmão Jacob, ele desencarna, e no desencarne dele, ele não vai para umbral não. No desencarne dele, ele é assessorado pelo Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra está levando um grupo de espíritos para a cidade espiritual lá. Só que entre os 10, 12 espíritos, há uma senhora que está entre eles, recém-desencarnada, que está iluminada. Então vocês imaginam, a gente está aqui conversando e entra uma pessoa ali agora cheia de luz em torno. É uma coisa diferente, não é? Essa senhora estava iluminada. E ele, que era espírita, ele sabia que aquilo ali tinha um significado. E quando eles estão viajando para a cidade espiritual, vem um grupo de seres de luz. E aí, o que acontece? Eles veem um grupo de seres luminosos vindo do alto, e esses seres luminosos pegam essa senhora, a arrebatam e ela some na luz. Aí o Dr. Bezerra diz que ela vai para as esferas a qual ela merece. Aí ele pergunta aquela coisa óbvia, né? Quem foi ela? Aí o Dr. Bezerra disse que ela foi uma simples professora do interior. Isso quebra paradigmas. Porque qual é a visão que a gente tem de mundo? De que as pessoas nobres, superiores, são aquelas pessoas que aparecem nos livros, né? Nas enciclopédias. E aquele espírito era uma pessoa simples, discreta, desconhecida, mas ela tinha o essencial. O que era o essencial? Que é invisível aos olhos, que Jesus falou. Amor. Ela, na profissão dela, ela deu o que é mais importante para a alma, o amor. E ao entregar-se ao amor, ela encontrou a luz. O irmão Jacob, que na verdade o nome dele é Frederico Figner, ele viu aquilo tudo. E ele começou a ficar constrangido. Por quê? Ele não tinha luz. Ele não tinha luz. Ele era tão opaco quanto outros desencarnados. Mas ao contrário dos outros desencarnados, ele era um espírita, um orador. Então todo o livro vai desenrolar nas questões do Joseph Bré. O irmão Jacob, o Frederico Figner, descobre
que ele não fez todo o bem, todo o sentimento, não colocou em tudo o que fazia, todo o sentimento de amor que ele poderia ter feito. Por isso que essas almas, elas são mais ou menos. As almas mais ou menos são aquelas almas que não se entregaram completamente ao amor. Entenderam a diferença? Outro caso também é o Marquês de São Paulo. Esse Marquês, ele ficou perturbado muito tempo e a oração o ajudou. E aí vem um detalhe interessante nesses casos dos espíritos mais ou menos, que é o quê? Nossas orações os ajudam. Nós, ao orarmos por nossos entes queridos que já se foram, nós estamos fazendo um grande bem a essas almas. Nós achamos, muitas vezes, que nossas preces não vão fazer nenhum benefício. Não. E esse caso do Marquês de São Paulo é um caso bem emblemático. Por quê? Porque ele consegue acordar. Obrigado, tá? Ele consegue acordar graças às preces que eles lhes dirigem. Entende? E o que isso significa? Significa que nós muitas vezes levamos uma vida tão presa às coisas do mundo que nós perdemos um tempo danado desconhecendo dos valores da alma. E bastou uma prece para que ele acordasse. O que significa? Que ele já estava pronto. Ele não foi para as zonas inferiores, ele estava em estado de perturbação. Mas a prece meio que o ajudou a se encontrar. Várias pessoas desencarnam nesse estado de perturbação. Num estado em que as pessoas já não precisariam mais estar. Elas poderiam ter feito maiores avanços, desde que nós não tivéssemos perdido tempo com a ilusão da distração. A matéria, ela tem uma tendência muito grande a nos distrair com o que não é essencial. E aquilo que é essencial, muitas vezes, a gente vai meio que empurrando com a barriga. A gente usa aquele lema: deixa como é que está para ver como é que fica. Vocês conhecem esse lema? E esse lema, ele acaba sabotando grandes possibilidades de progresso. E o que é mais importante, grandes possibilidades de felicidade. Os espíritos felizes, quando a gente lê os espíritos felizes, o desencarne deles, em geral, eles já acordam em esferas luminosas, ou se sentem arrebatados para esferas luminosas. É muito bonito o desencarne deles. Os mais ou menos, a grande maioria, se encontram em estado de perturbação. O corpo físico os afeta, as situações ligadas aos familiares. Há um caso em que a pessoa, ela tenta retardar o desencarne dela ao máximo, porque ela fica muito preocupada com os filhos. Aí a Kardec até pergunta a São Luís se é possível a uma pessoa retardar o seu desencarne. Ele diz que não é essa regra. É possível por uma série de fatores, porque o que a fazia apegar era uma questão moral e não uma questão sensual, ligado à matéria, mas sim a preocupação dela com os filhos. E aí a gente entende o seguinte: muitas vezes nós, ou o próprio desencarnado, sem saber, porque isso a gente faz meio que inconscientemente, a gente meio que retém o espírito. Claro que São Luís, ele diz o seguinte: isso não é indefinido, você apenas
atrapalha, embaraça o processo. Mas a espiritualidade está ali, ela permite até o quanto pode, mas a pessoa não fica dias, meses, anos, mas atrapalha. Então muitas vezes o que a espiritualidade faz para acontecer o desencarne? Para não atrapalhar. Seu parente está lá, você está na sala de espera, e o médico diz: vem falar com ele, melhorou. Aí você, mamãe melhorou. Aí você vai, aí ligou, melhorou, não sei o que, você tem aquele alívio. Quando você tem aquele alívio, você largou aquelas energias que você está mandando de reter a pessoa. Aí você vai para casa, você dorme, a pessoa às vezes não está sem dormir. Nisso que você descansa, que os parentes descansam, a gente não vê, mas é como se aquele monte de energia que a gente está dando para a pessoa, fluido vital que a gente está dando extra, e a espiritualidade a pessoa já está em fase de perda total dos fluidos vitais, e a gente está dando o fluido vital para a pessoa devido ao nosso apego para a pessoa. Quando a gente sente aquela coisa, melhorou, a gente baixa aquela defesa de passe automático, inconsciente, e aí a pessoa desencarna. Vocês percebem como que isso não ia ser reter a pessoa para sempre, porque o corpo físico já não está mais funcional, mas isso atrapalha o processo de desencarne da pessoa, de tomada de lucidez da pessoa, de encontro da pessoa consigo mesmo. Melhor seria nós fazermos prece, e dependendo da situação, porque claro, é fácil falar quando não é nosso ente querido, né? Quando é o ente querido do outro, a gente diz: não, se desapegue, é fácil. Mas dependendo da situação, principalmente quando a situação é com pessoas com mais idade, né? Que a gente sabe que ninguém vive para sempre, não é isso? Foi uma das primeiras coisas que a gente começou falando. Então, a gente tem que pedir a Deus que aconteça o que Ele achar melhor. Entregar ao Pai o encaminhamento da pessoa. Se Ele achar que a pessoa ainda deve ficar, que assim seja. Se Ele achar que a pessoa chegou a hora da pessoa partir, que assim seja. Isso a gente não vai fazer de uma hora para outra. A gente vai fazer isso à medida em que a gente estuda e reflete os conhecimentos espíritas na nossa vida. Todo o conhecimento espírita, ele tem essa função: nos ajudar a nos espiritualizar. No caso 3, nós temos o senhor Cardon. O senhor Cardon é um caso interessante. Ele é médico materialista. Só que no leito de morte, ele tem uma visão espiritual. Então ele está desencarnando e ele volta a si e começa a dizer de belezas que ele vislumbrou no mundo espiritual. Depois que ele narra isso, mais um tempo ele desencarna. Aí Kardec faz a pesquisa com ele na reunião mediúnica e pergunta a ele se ele foi para o lugar que ele viu. Ele não foi. Ué, mas ele falou tantas coisas bonitas, mas ele não foi para o lugar que ele viu. Ele estava sendo amparado por espíritos bons que estavam dando aquelas mensagens para que ele transmitisse aquela visão espiritual para os familiares, para que os familiares pudessem deixar de ser materialistas como ele, mas que ele não tinha ido para aqueles locais, mas que era um esforço dele, ele queria se dedicar para poder, no futuro, numa próxima encarnação, ele merecer um local como aqueles. E aí a gente começa a entender uma coisa que existe nesse mundo espiritual, que é o quê? Há níveis vibratórios diferentes.
Num outro caso, um espírito, ele acorda, é um caso interessante também, ele desperta como? Em reuniões espíritas. Ele está num estado de turbilhão, de confusão, e a reunião espírita, os estudos espíritas, a palestra de encarnados, os estudos que a gente faz na casa espírita, ele ouvindo aquilo, despertou ele e tirou ele, porque ele estava no mundo espiritual fazendo coisas erradas. E aquilo meio que acordou ele. E ele, ao acordar, chora e lamenta a situação dele. E no final da mensagem ele diz o seguinte: agora eu vou à esfera em que estava, onde eu estava, dos espíritos mais pesadões, mais imperfeitos, e vou levar para eles essas palavras, esses conhecimentos. O que ele está dizendo? Que há níveis de manifestação no mundo espiritual. E isso, para a nossa cabeça, é meio confuso de entender. Por quê? Porque aqui todo mundo se vê. Mas no mundo espiritual, os espíritos estão colocados em vibrações diferenciadas conforme o seu grau de entendimento, de sentimento, de pensamento. Espíritos mais grosseiros ficam em esferas mais grosseiras. Espíritos mais felizes ficam em esferas mais felizes, luminosas. Isso deve nos fazer entender que o mundo espiritual, ele é muito mais complicado do que a gente imagina. Ele não é tão simples da gente entender. O nosso cérebro, muitas vezes, tem dificuldade de entender isso. E para que a gente possa se adaptar a esse mundo espiritual, os espíritos mais ou menos, o que eles fizeram a partir de um certo período? Eles começaram a construir colônias espirituais, cidades espirituais, nas regiões mais pesadas, nas regiões que a gente conhece de forma popular como umbral. São zonas espirituais pesadas, que há 2.000, 3.000 anos não havia nada. Mas com o advento do cristianismo, os vários missionários, eles começaram a entender o seguinte: a mensagem do Cristo, ela não é uma mensagem para iniciados. Os iniciados, eles falavam os segredos espirituais entre eles. A mensagem do Cristo, ela vem trazer luz para as almas simples, para os bilhões de espíritos que habitam a humanidade. Não vem trazer verdades esotéricas impossíveis de serem alcançadas por pessoas que estão cheias de dívida. Essas pessoas precisam de luz. E então foram criadas cidades espirituais lá nas zonas inferiores. Isso vai explicar o que para a gente? Nosso lar. Nosso lar tem muro. Cidades espirituais em locais avançados não tem muro, porque todo o ambiente é maravilhoso. Cidades, se você tiver um desdobramento e chegar em uma cidade espiritual com muro, é sinal de que quem está do lado de fora ainda provoca o quê? Ameaça. Então, nosso lar é uma cidade de transição. Por que é uma cidade de transição? Porque nós somos apegados. Pegados a quê? A música, ele chama de música brejeira, a alimentação, a ideia de pagamento. Muita gente estranha, mas pagamento? Com o lançamento do filme, isso eu vi nas redes, mas no céu tem pagamento? Nosso lar não é o céu. Nosso lar é uma cidade espiritual dentro das regiões umbralinas. André Luiz, quando é resgatado, vocês foram lá lendo os primeiros capítulos,
ele é levado em maca e é aberto o muro. Ou seja, ele está numa região por ali e eles vão levando ele. E tem uma cena no livro, não sei se no filme tem, eu acho que não tem não, mas no livro é muito claro. Há uma mulher do lado de fora, ela está totalmente, até a pessoa diz, um dos vampiros, eu nunca vi um vampiro tão complicado como aquele. Ou seja, ela está no mesmo nível que a cidade espiritual. Então a cidade espiritual está encravada. O que quer dizer a palavra umbral? É um portal, o umbral é o preâmbulo, né? É o que antecede o outro ambiente. Então, o umbral, ele está entre as zonas mais pesadas e as zonas luminosas. O nosso lar está ali também. É uma cidade de transição. As pessoas lá, elas têm mais dificuldade em se desapegar dos seus hábitos. Eu falava hoje para um aluno que é diabético, eu falava, você sabia que o diabético, 14 anos aí, você sabia que o diabético, ele tem que fazer um regime que na verdade todos nós deveríamos fazer, que é nos desapegar do açúcar. Esse açúcar industrial que a gente é tão apegado, isso faz mal para todo mundo. Ele falou, não, professor, mas o açúcar é tão bom. Eu falei, eu sei que é bom, mas isso é hábito. Nós somos fruto do hábito, não é? A gente é criança e aí a mãe não quer dar o peito, não quer, aí pega a mamadeira, mete o açúcar e você toma aquele leite com açúcar. Depois daquilo ali, a gente nunca é um caso de paixão, né? A gente se condiciona com aquele açúcar e para se desapegar disso é uma questão. Então muitas vezes a gente desencarna e ainda vai querer chazinho com açúcar. Mas veja bem, espírito precisa de chá? Não. Espírito precisa dormir? Não. Espírito precisa se alimentar? Não. Espírito precisa de bônus hora? Não. Espírito precisa de rádiozinho? Não. Um amigo nosso teve uma experiência de desprendimento do corpo e ele encontrou um amigo nosso que tinha desencarnado de acidente de moto aqui em Irajá. A gente morava em Vista Alegre, ele morreu de acidente de automóvel muitos anos atrás. A gente orou muito por ele e depois disso ele teve uma experiência de desdobramento. Aí ele contando para mim, Anderson, muito engraçado, ele veio falar comigo e ele pegava um rádio e falava, não, aqui a área está limpa, ele pode entrar. O espírito usa rádio, Anderson? O espírito não precisa usar rádio. O espírito pode usar a força do pensamento, mas ele não. Nós usamos a força do pensamento aqui, gente? Assim, tecnicamente, exercitando. Quem é passista usa. Mas quantos passistas tem no mundo? Médios, passista não da Portela, não. Estou falando passista, nem do Boêmio de Irajá. Estou falando passista, médios que dá passe, tá? Acorda, gente. Só para se ligar, né? Não sei, né? Eu moro em Madureira, eu tenho que ficar dando esclarecimento, né? O pessoal lá tudo de samba, né? Então, médios passistas. Ele acaba ganhando uma concentração, né? A gente, quando vai dar o passe, a gente coloca todo o nosso sentimento de amor, e isso é ótimo. Se todo mundo soubesse o bem que faz dar passe, ninguém mais recebia passe, porque é um exercício de amor que você está fazendo ali, ajudando as pessoas. Mas nem todo mundo tem ao longo dos anos, você acaba ganhando concentração. Também reunião mediúnica, é importante ter concentração, porque senão o que acontece? A luz reduz e o médium, ele não tem um desdobramento, ele começa a roncar às vezes, se ele não tem concentração. Então o médium tem que ter concentração, né? Esse espírito desencarnado, ele era um amigo nosso, ele não era espírita, não era nada, ele trazia ainda toda aquela questão do mais ou menos. Então, às vezes, causa estranheza as narrações do livro Nosso Lar. Por quê?
Porque ele está falando de espíritos medianos, mais ou menos, espíritos que poderiam ter feito grandes avanços. Mas qual o verbo que a gente conjugou? Poderiam, não fizeram. Então foram construídas várias dessas cidades, colônias, vilas, locais, hospitais. Em geral, toda casa espírita tem um hospital também. Por quê? Porque a demanda de desencarnados que não fizeram nada para o seu crescimento espiritual, mas que também não eram necessariamente maus, é muito grande. Muito grande. Infelizmente, a maioria das pessoas que hoje estão morrendo, estão desencarnando, hoje, dia de hoje, 27 de setembro, não tem muito discernimento da realidade que vai encontrar. São pessoas que vivem a sua vida presas aos seus próprios interesses do dia a dia. E quando chega no mundo espiritual, é um grande mistério. Muitas dessas pessoas, elas entram num processo de perturbação, elas ficam meio que abobadas. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é mais sutil. E como nossas relações uns com os outros, elas são, digamos assim, muito apaixonadas, muito cheias de emoção e muito sem sentimento nobre, quando você chega para uma região mais sutil, em que é necessário você vibrar com um pensamento melhor para ter equilíbrio, as paixões nossas estão assim, ó. E isso cria um estado de torpor, perturbação ou de apego a algo. Né? Esse apego pode ser muitas vezes a uma casa, a um objeto, a uma pessoa. Então a alma fica ali 1 ano, 10 anos, 50 anos. Muitas vezes você vai comprar sua casa nova e a dona que vive lá desde 1930 está lá. E aí você vê aquele vulto daquela senhora, né, e quer sair correndo, mas na verdade ela é a dona da casa, ela construiu a casa, ela está lá. E aí o que a doutrina espírita recomenda? Culto do Evangelho no lar. Vocês querem tirar os antigos moradores e encaminhar eles para a luz? Faz culto do Evangelho no lar. Traz a luz para dentro da sua casa com o culto do Evangelho no lar. Agora já tem um bom motivo para vocês fazerem. Antes, não vou fazer. Agora você já tem um bom motivo. Por quê? Vocês trazendo Jesus para dentro do lar, essa luz acaba auxiliando. Não tem um caso, né? Eric Stanislas, esse é o caso. Os estudos espíritas o ajudaram. Então, a casa espírita, a gente não sabe, mas muitas vezes a gente vem para a casa espírita acompanhado de espíritos que sentam aqui e assistem a palestra e despertam. Às vezes uma frase, uma música, uma prece que a gente faz é aquilo o necessário para que esse espírito acorde. E então é por isso que ninguém me ouve? Não posso ter morrido, não posso ter... Porque é chocante, né? Vocês lembram daquele filme Ghost? O finalzinho, que ele cria a ilusão de que não morreu, mas já tinha desencarnado. É chocante aquilo. Choca, né? Alguns de vocês podem estar aqui e não ser vocês não estarem mais encarnados, mas já pensaram, vai pensar nisso? Eu posso estar vendo você porque de repente a minha evidência finalmente abriu, né? E aí você se encontrar de repente nessa situação é um pouco chocante. Nós temos que entender isso. Então a casa espírita, ela já se justifica. Uma vez um companheiro nosso de uma casa espírita estava contando para nós. O espírito chegou na reunião mediúnica
da casa deles, dizendo que tinha depositado todas as armas, todas as espadas, que era uma multidão de espíritos. E o que eles iam fazer agora? Porque eles assistiram a palestra, e na palestra o orador tinha falado algumas coisas que eles entenderam. Eles entenderam. Eu entendi que aquele orador falou. Nós não vamos mais bater em ninguém, não vamos perseguir mais ninguém, estamos aqui com as armas aqui, agora o que a gente faz? Aí você começa a entender que isso aqui é fundamental. Nós estamos fazendo bem quando a gente abre uma casa espírita. São multidões. A outra casa espírita aqui próxima, Esperança em Cristo, uma menina que trabalha lá, ela estava contando. O Esperança em Cristo ele tem um detalhe interessante. Não sei se vocês sabem. Uma das paredes do Esperança em Cristo dá para o cemitério. Vocês conhecem Esperança em Cristo? Já ouviu falar? É aqui em Irajá. Uma das paredes dele dá para o cemitério de Irajá. E a pessoa não sabia, estava na casa espírita, e ela tem a evidência e está vendo numa parede uma triagem de espíritos, uma porta espiritual, está dando para entender? Uma porta espiritual, e aquele monte de espírito, e o espírito fazendo a triagem, anotando o nome. Aí a pessoa no final da reunião de educação mediúnica, engraçado, eles viram daquela parede ali, ó. Aí a pessoa, não, essa parede aqui, do outro lado é o cemitério. Quer dizer, eram espíritos que provavelmente estavam lá no cemitério, e durante a educação mediúnica, o trabalho de prece, de oração, eles estavam sofrendo um processo de triagem para serem socorridos pela casa espírita. São essa multidão de pessoas que a gente pensa assim: uma vez uma pessoa falou lá na nossa casa espírita: não, porque todo mundo quando desencarna vai para o umbral, né? Que isso, gente? Não existe isso. Não existe essa coisa de todo mundo desencarna vai para o umbral. Chico Xavier falou uma vez que boa parte das pessoas que desencarnam, vocês sabem para onde vai? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Vocês sabem para onde vai? Vocês têm ideia? Fica em casa. Vai para casa. A pessoa sai do hospital e eu melhorei de repente, né? Pega o ônibus e vai para casa. E a gente pensa em umbral. Não posso morrer agora, senão vou para o umbral. A gente acaba transformando o umbral no inferno que Kardec diz que não existe. As zonas inferiores do mundo espiritual, elas existem porque a nossa consciência é pesada. Se a pessoa, uma dona de casa, adora uma vassoura, Maria Vassoura, viveu a vida toda entre a vassoura, arrumando tudo direitinho, aquela coisa do Monk. Vocês lembram do Monk? Conhece o Monk, não? O Monk era ótimo, ele sabe? Olha, está desabotoado. A pessoa é má. Então muitas vezes ela desencarna, ela continua repetindo esse processo, né? E aí você está lá na sua casa discutindo com a esposa, e ela está no meio da briga também, discutindo, defendendo a filha dela. Ela não percebe que ela já desencarnou. Uma vez um vidente estava falando que ele foi fazer um culto evangélico lá no casal, foi fazer uma visita ao atendimento fraterno, e o casal pediu a ele ajuda. Ele chegou, quando ele entrou na casa, a vidência dele abriu. Aí ele começou a ver 5, 8, 10, 15 espíritos, tudo parente, metade da esposa, metade do marido. Qualquer coisa, tipo, quem vai ver televisão, quem vai ver filme ou futebol do Flamengo vai jogar, ou vai ver a novela do Canal 11 na sala? Eles já entravam, não, porque ela tem que ver a televisão também. E aí aquela sintonia dos parentes desencarnados estimulavam o conflito. Falando parece brincadeira, né? Não é?
Ah, não é assim não. O mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente imagina. Essas pessoas quem são? Uma multidão de pessoas que ainda se encontram pensando que estão encarnadas. Hoje tem gente aqui assim. Hoje a gente vai falar só para eles. Ó, gente, vocês que estão aqui, invisíveis, vocês já morreram. Em reunião mediúnica a gente não faz isso não. Em reunião mediúnica a gente conversa com a pessoa, mas não diz. A gente meio que... Não, olha, vai aparecer um médico, ou aparece um parente, aí a própria pessoa meio que acorda. Por que a gente tem esse choque? Por quê? Porque nós não pensamos na morte. Todos esses casos de espíritos medianos, todos eles têm algo em comum. Eles deram à vida todo o seu valor. Eles não deram nenhum valor às questões espirituais. E todos eles têm uma coisa também interessante. Boa parte deles, todos não, mas boa parte falou o seguinte: eu quero ser espírita na próxima encarnação. Aí você lendo isso, você começa a pensar assim: como é importante esse conhecimento nosso. Como nós precisamos valorizar essa encarnação em que nós estamos hoje, 2016, num país que permitiu que nós tivéssemos contato com esses conhecimentos. Porque se esses conhecimentos são verdadeiros, o local, o país onde isso teve espaço para desenvolver foi o Brasil. Você vai em outros países, tem um centro. Vai lá nos Estados Unidos, tem 2, 3 fundados por brasileiros. E aí você começa a entender o que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O local onde esse conhecimento espiritual, ele aflorou. Hoje, para além, a doutrina espírita já não é a única que fala disso. Você vai em outras religiões espiritualistas e você já vê livros espíritas sendo vendidos. As pessoas fora da doutrina espírita, até em filme, eu já vi filme brasileiro, a pessoa falar em umbral, que não tinha nada a ver com filme espírita. Por quê? Porque esse conhecimento, ele está sendo disseminado. Então, nós que tivemos essa oportunidade, será que nós seríamos espíritas se nascêssemos em outro país? A gente não sabe. A dificuldade das pessoas hoje viverem uma vida mais fraterna é muito complicado. Nós vivemos uma sociedade em que, mais do que no século XIX, o individualismo ele está à flor da pele. Então, esses valores fraternais que Kardec nos trouxe, Kardec fala sobre a importância da fraternidade universal. O verdadeiro espírito é aquele que luta para domar as suas más inclinações. E ele começa, Kardec, a falar sobre a necessidade de nós colocarmos a fraternidade universal. Olha só, ele usou essa expressão. Por quê? Porque com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento da reencarnação, com o conhecimento de que a gente já viveu muitas vidas, de que a gente não morre nunca, as barreiras de separação, elas começam a cair. Então, gente, esse estudo de hoje sobre os espíritos medianos, que Kardec fez essa pesquisa tão importante, eu penso que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque está falando de nós. Nós somos esses espíritos mais ou menos. Não somos ainda, muitos ou a grande maioria dos seres humanos, pessoas que dedicam muito tempo à assistência aos outros. Essa que é a verdade. A realidade encontrada pelo Frederico Figner, ao ver aquela professora iluminada,
não é uma realidade que ainda hoje perdura. Eu não me lembro quantas pessoas, havia um grupo de 10 ou 15 desencarnados. Só uma tinha luz. Só uma viveu aquilo que Jesus nos recomendou. Ama a teu irmão como se fosse você. Nós achamos que isso é uma obrigação, é um dever, é algo que a gente deve fazer, deve. Na verdade, isso é libertação. É quando a gente começa verdadeiramente a se espiritualizar e aí se tornar um espírito feliz. As narrativas dos espíritos felizes, todas elas nos mostram um desencarne belo, um desencarne vitorioso. Há casos em que a pessoa desencarna e ela, ao sair do corpo, há uma multidão aplaudindo de desencarnar. Por quê? Porque essa alma foi útil a essa multidão. Essa alma, enquanto em vida, trabalhou com carinho, com amor. E isso a gente encontra pessoas assim. A gente encontra pessoas admiráveis. Não são pessoas perfeitas. Elas são pessoas que se dedicaram, que se entregaram, que se empenharam. Olha o caso de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, do Betinho, de tantos outros seres humanos, muitos e muitos, que todos têm imperfeições, mas como eles usaram a vida, não para nutrir seu próprio umbigo, mas sim se dedicaram, estudaram, se empenharam, se entregaram à vida para a melhoria da sociedade, eles se tornam espíritos felizes. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele deu a vida pela mensagem de amor. E ainda disse para aqueles que o seguiam: quem quiser, pegue a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus não era um caminho em que você era aplaudido pelo mundo físico. O caminho de Jesus é um caminho em que muitas vezes você olha para os lados e não vê ninguém. Ele não é um caminho de aplauso do mundo, de vitória financeira. Ele é um caminho de dedicação, de entrega. E isso só é possível quando a gente coloca amor. É até 9 horas? Então, eu lembro que Gladstone, ele é um compositor que faz músicas com Tim e Vanessa. E o Haroldo Dutra estava contando um caso, que o irmão dele, que agora eu não lembro o nome, o irmão dele queria muito conhecer o Chico. Aí ele saiu lá de Belo Horizonte e foi para Pedro Leopoldo. Não lembro o nome do irmão dele. Eu vou falar Gladstone, só para a gente entender a história. Gladstone. Ele não conhecia o Chico, mas ele queria muito, antes do Chico desencarnar, poder agradecer todo o bem que o Chico fez, tudo que o Chico simbolizava. Então ele foi lá para Uberaba. Pedro Leopoldo não, Uberaba. Chegou lá, aquela multidão de pessoas sofredoras, grande maioria na área espírita. Aí ele falou: sabe uma coisa? Eu não vou tomar o tempo, tem tanta gente aqui com problema. Eu vou escrever um bilhetinho e vou escrever tudo aquilo que eu desejo de bom para ele. Quando ele passar, eu ponho no bolso dele. E aí, quando ele viu o Chico entrando, ele estava assim e o Chico foi passando e falou: sabe uma coisa? Eu não vou botar bilhetinho nenhum, é tanta gente. Aí o Chico vem passando. Quando passou perto dele: oi, Gladstone, você não tem alguma coisa para me entregar?
Aí ele começou a chorar de emoção. Aí ele pegou o bilhetinho que estava no bolso dele e deu a ele. Obrigado, abraçou. E o Chico tinha isso porque muito amor. Ele entregou a vida dele ao amor. E aí ele abriu o seu coração para assistência. É um desafio para todos nós seguir as pegadas do Cristo, seguir as inspirações das pessoas que fizeram o mesmo como Chico. Que nós possamos, ao estudar esse capítulo dos espíritos medianos, acordar para o senso de urgência, para a necessidade de nós despertarmos nessa vida para sair do mais ou menos e caminhar em busca da felicidade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e nos proteja. Obrigado aí pela paciência de vocês. Tá?